Domingo, 10h30 da noite, 1º de junho de 2025, mais uma edição do programa Podcast Liberados pelos canais TikTok, @Senador Cajuru e YouTube, @Cajuru Oficial. Desta vez, com outra surpresa positiva da Câmara Federal, Duda Salabert, com Leila do Vôlei. Eu amo animais. Meus pais vão até me levar ao zoológico. Só que na real, já vejo vários bichos aqui no trânsito. Olha lá, o motociclista coelho tá sempre correndo. E o motorista camaleão? Não usa o cinto e jura que ninguém tá vendo. A zebra acha que tem a faixa de pedestre no corpo. E tem o motorista vagalume, fica piscando só pra estacionar no lugar errado. Sem respeito às leis de trânsito, o bicho pega. Seja mais humano, dirija com responsabilidade. Ô mãe, se maquiando enquanto dirige? Melhor não, né, filha? Tô parecendo um pavão. Detran e Governo de Goiás. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Boa noite no podcast dessa semana. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a deputada federal Duda Salabert, que foi a deputada mais votada pelo estado de Minas Gerais nas eleições de 2022. Duda, é um prazer, né, tê-la aqui conosco no estúdio do nosso programa. Só para lembrar vocês aqui que, infelizmente, o Cajuru não vai estar conosco no programa de hoje, mas, enfim, não vai faltar assunto entre eu e a Duda. Aliás, nós temos uma pauta que converge muito sobre mulheres, meio ambiente. E já para começar, Duda, agradecendo, né, a sua presença aqui no nosso estúdio, essa semana nós tivemos uma semana bem tumultuada no Congresso, em especial no Senado, com a participação da ministra Marina, que é a ministra do Meio Ambiente, na Comissão de Infraestrutura, e ela foi extremamente desrespeitada, né, dentro da comissão na audiência pública. Eu tenho certeza que você acompanhou todo esse episódio, inclusive eu, como líder da bancada feminina, tive que me posicionar várias vezes. Enfim, isso é comum, acho que você também deve sofrer tem histórias, inúmeros episódios de violência de gênero, né, na política, e eu queria saber um pouco da tua impressão, né, das imagens que você acompanhou, dos fatos que você acompanhou sobre a presença da ministra Marina lá no Senado. Olha, Leila, foi vergonhoso. Primeiro, obrigada pelo convite. Nossa, um prazer. Eu sou sua fã, tá? Falando nos bastidores, quando eu ficava rouca, torcendo pela Leila. Assim, fã mesmo, viu? Obrigada por tudo. E fico muito feliz em vê-la eu que sou arrasando fã, viu? Você está arrebentando. Você está arrebentando. E você está maravilhosa. Seu cabelo está lindo, inclusive. Obrigada. Obrigada. Mas foi muito triste o que aconteceu com a Marina e não é exceção. O que a gente vê no Congresso em geral é que a violência política ela é regra. Nós tivemos 2 anos atrás, quando um deputado bolsonarista sobe no palanque com uma peruca para debochar da população de travestis transexuais. E o que me incomoda é que essa violência tem aumentado a cada ano. E há um debate muito grande para eleger cada vez mais mulheres. Isso. Mas eu acho que é um debate posterior que é pouco feito, que é como essas mulheres vão permanecer no espaço de poder. Porque são espaços que nos adoecem. É tanta violência que afeta a nossa saúde mental. Nós tivemos, por exemplo, na última legislatura, na Câmara dos Deputados, a deputada Áurea Carolina, que disse que não queria mais tentar a reeleição por causa de ser afetada psicologicamente e energeticamente com aquele espaço. Então a Marina é uma guerreira, porque se manteve firme, não abaixou o tom, disse para que veio. Importante ter mulheres como você lá que defendeu a Marina, foi uma voz importante naquele espaço. Mas a gente pergunta assim, até quando isso?
E a que ponto que vai chegar essa violência? Olha que absurdo, quando na eleição do deputado federal Hugo Mota para presidente da Câmara, na conversa que nós tivemos com ele, a preocupação que eu trouxe é dele fiscalizar, melhorar a fiscalização da entrada da Câmara para que os deputados não entrassem armados. Porque tem muito deputado que não passa pelo detector de metal e anda armado nas comissões. Então, assim, já tem deputados que saem no tapa, o grito é constante, a violência é constante, e a pergunta é quando vai sair um tiro ali. Então, assim, toda a minha solidariedade à Marina e obrigada por tê-la defendido, porque a defesa da Marina ali é mais do que defesa a uma mulher importante como ela, mais do que a defesa à ministra, mas uma defesa à bandeira que ela carrega, que é tão difícil, que é a bandeira da justiça social e ambiental, né? Perfeito. Agora, voltando um pouco para as suas pautas, né? Muitos dos direitos da comunidade LGBTQIA+, como o direito à adoção, a criminalização da homofobia, foram conquistados através das vias judiciais. E, bom, você é legisladora, eu também. O que está faltando para o Congresso tratar, né, essas pautas que a gente vê uma certa resistência na casa? O que falta para você, na sua visão, hoje, dentro do Congresso, para a gente tratar dessas pautas? Olha que vergonhoso. O Congresso nunca, jamais aprovou uma lei para a comunidade LGBT. Aí as pessoas podem questionar dizendo, mas tem tanta coisa urgente no Brasil, vai preocupar com a população LGBT? Eu vou trazer alguns números para mostrar a importância de políticas públicas. Eu sou uma travesti, uma transexual. O Brasil é o país que mais mata travestis. 90% das travestis hoje estão na prostituição. Dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. A gente sempre encontra travestis de noite na prostituição, uma prostituição bem precarizada. Em Minas Gerais tem um dado alarmante, Leila. A UFMG mostrou que 91% das travestis de BH não concluíram o ensino médio. Se 91% não concluiu o ensino médio, eu digo que não há evasão escolar. O que existe é expulsão escolar. Então, estima-se que hoje 41% das travestis estão com HIV. Ou seja, cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. Isso, dependendo do ponto de vista ideológico, é inaceitável. Você morar num país em que um grupo social, 90% na prostituição, 91% não concluiu o ensino médio, 41% com HIV. Então, o Estado tem que agir com política pública. E a Câmara se esquiva porque, primeiro, a nossa pauta foi utilizada como bandeira para causar terror social, dizendo que a população trans quer discutir banheiro unissex, quer discutir trans do esporte. Leila, isso nunca foi pauta nossa. O que a gente quer como pauta é que se hoje tem 90% das travestis na prostituição, vamos diminuir para daqui a 4 anos 80%? Se hoje tem 41% das travestis com HIV, vamos reduzir para 30%? Essa que é a nossa pauta, coisas mais básicas. Então, o Congresso foge do debate, ignora o debate, e aí o debate vai para o Supremo. Então, todos os avanços que nós tivemos hoje no Brasil foi graças ao STF, que é ruim, porque não tem a segurança de uma lei. Exatamente. Já pensando nisso, essa falta de respaldo legislativo não deixa assim brecha, não abre brecha para retrocessos, para essa dificuldade, né, desse entendimento dentro da casa e a gente, enfim, não avançar no que devemos avançar? Abre brecha porque é uma decisão... Não enfraquece? É uma decisão do STF, não tem o poder de uma lei. Isso. E por ser uma decisão do STF, um presidente pode muito bem, via decreto ou via lei, acabar com esse entendimento, né? Então, a gente luta, mas hoje a maior luta nossa não é para aprovar a lei, é para a gente não ter retrocesso. Digo mais, Leila, a nossa luta hoje é para ter direito à derrota. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando não concorda de ter 90% das travestis no Brasil na prostituição. Então, nós temos que construir uma política de empregabilidade para esse grupo que está marginalizado e excluído. E estão na prostituição, em sua maioria, por causa do preconceito. Certo. Então, eu tenho um projeto de lei para criar política de empregabilidade para esse grupo. Esse projeto nunca vai ser votado na Câmara. Eu queria que fosse votado para a gente poder perder.
mas nem chegar à votação chega. O projeto nem tramita. Então, é péssimo e a gente hoje luta, primeiro, para conseguir o espaço da derrota e, segundo, para não ter retrocesso. Porque o grande tema da comunidade LGBT nessa legislatura, na Câmara, foi acabar com o casamento LGBT. Sim. Em vez de estar discutindo políticas públicas para equidade, para garantia de direitos, eles querem retirar direitos. Então, é um projeto de asepsia, de higienismo social, que considera a gente como inimigo da sociedade. Mas a gente está avançando, tanto é que temos hoje 2 travestis no Congresso Nacional, que somos eu e a Érica Hilton. Né? Sim. E, assim, dentre as suas pautas, além dessa defesa da comunidade LGBTQIA+, você trata da pauta ambiental, você trata da pauta dos direitos humanos, educação. E, assim, você tem feito um belo trabalho nessas pautas. O que para você pode destacar como importante dentro desse trabalho, nessas pautas no Congresso? A sua colaboração, o que você destaca? Olha, Leila, acho que só antes de trazer um ponto dessa colaboração, porque eu disse que a gente está lutando para não ter retrocesso. E quando eu fui eleita, criou-se uma expectativa muito grande. Agora nós vamos aprovar muitas coisas. E aí eu mostrei o cenário. Mas olha só, a nossa vitória, ela extrapola a questão de uma aprovação de uma lei. Porque aprovar uma lei não garante que essa lei vai ser cumprida, executada. Por exemplo, há uma lei federal que obriga que todas as escolas no país têm que ter psicólogos escolares. Não dá 1% das escolas no Brasil tem psicólogos escolares. É uma lei, mas não é aplicada. Então, mais importante do que ter uma lei é a minha presença e a presença de Érica Hilton na Câmara dos Deputados. Por que eu digo isso? Eu, em 2018, fui a primeira travesti da América Latina a disputar o cargo de senadora. E eu terminei as eleições com 350 mil votos. Votação boa. Votação boa, não fui eleita, mas tinha uma votação boa. As pessoas falam, Duda, essa foi a maior vitória que você teve? Eu falo que não. Eu tive voto em toda Minas Gerais. Minas tem 853 cidades. Eu fui votado em todas as cidades. As pessoas perguntam, essa foi só uma vitória? Eu falo que não. Leila, a maior vitória que eu tive na minha vida, é saber que por onde eu passo, tem pessoas que falam assim, Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita sim. Ele tem dificuldade para aceitar os próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não, votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia ele vai ver o mundo de outra forma. E essa é a maior vitória, sabe? É saber que nós que somos sempre lidas como associadas a nojo, a pedofilia, a incesto, a pecado, ao que há de pior, a gente está ressignificando essa imagem e mostrando que ser uma travesti é ser uma pessoa como qualquer outra pessoa. As pessoas hoje estão vendo, a família está reunida, almoçando domingo à tarde, e aí vai ver o debate sobre o fim da escala 6x1, assistindo um vídeo de Érica Hilton. Perfeito. Vai ressignificando, e a família não começa a não ter mais vergonha do filho. Uma mãe não ter vergonha de um filho. A família começa a aceitar. Eu acho que isso aí é mais importante do que qualquer lei aprovada, sabe? A presença de poder ressignificar e acabar com o estigma. Um estigma criado justamente porque um preconceito que nos coloca à margem, que muitas travestis hoje estão na prostituição e na vulnerabilidade. E eu faço isso porque eu sou professora. Eu dei aula minha vida toda. Eu sempre digo, eu posso estar na política, mas sou professora. Dei aula por 20 anos, tenho uma atuação, como você disse, na educação, mas hoje me abraçou essa pauta ambiental, a gente sempre troca juntos. Muito. Estamos presidentas da subcomissão da COP, Isso. nos encontramos na COP em Dubai, Em Dubai. lembra? Fizemos uma mesa Sim, juntas. sim. Então, a pauta ambiental, inclusive vou pedir uma ajuda sua. Vamos lá. Tem um projeto que eu aprovei na Câmara, que está no Senado, você podia ajudar muito. Porque hoje mais de 1,5 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável nas escolas. Você vê, na Câmara agora... Que estatística triste, absurdo. Né? Na Câmara está discutindo agora um projeto que é importante, que era a climatização das salas de aula.
porque com o aumento do calor fica insuportável a aula. A gente tem que tratar isso em lei. Impressionante também, Impressionante. Que é um debate legal. Sim. Mas eu falei, isso é importante, mas vamos discutir uma coisa básica antes, que é a água nas escolas. Em Minas Gerais, mais de 40 escolas sem água potável. E a maioria, não é porque, por exemplo, tem escola que é comunidade quilombola, comunidade indígena, que é difícil mesmo. Mas a maioria não é isso, a maioria é má gestão. Aí nós aprovamos o projeto de lei na Câmara para obrigar a escola a oferecer água potável. E se for comprovado que é um problema de gestão e não de estrutura, a escola pode até ser punida. Aí foi aprovado na Câmara e está agora no Senado. Se você puder ajudar a gente. E está onde? Qual Está na Comissão de Meio Ambiente. Ótimo, já vamos correr atrás desse projeto. Você foi presidenta, não é Com isso? certeza, sim, já fui presidente no último biênio. Agora, aproveitando essa questão da subcomissão que você já está falando, né, a subcomissão que vai tratar dos preparativos da COP 30, qual que é a sua expectativa? Né? Primeiro, o trabalho, né? O que você pretende desenvolver sendo presidente dessa subcomissão? Porque a gente sabe que a maior dificuldade para quem defende a pauta ambiental é justamente a tentativa diária de desconstrução e tipo assim, fala que a pauta ambiental é pauta do luxo, é subpauta, quer dizer, é desafiador para nós, né, que tratamos e defendemos essa pauta. Então, assim, quais são os objetivos práticos, né, com relação à subcomissão e assim, nós poderíamos, inclusive, as duas, fazer uma parceria, né, de diligências, de acompanharmos efetivamente juntos, sendo congresso, de uma forma geral, esse trabalho. Mas, assim, qual que é o seu objetivo na instalação dessa subcomissão? Então, a COP é a principal conferência do clima. Todo mundo usa a metáfora de a Copa do Mundo do clima, né? Eu achei curioso que quando a gente estava na COP 28, você comparou a estrutura da COP àquela estrutura olímpica. Vila Olímpica. Foi, eu falei isso mesmo. Que contava gente do mundo todo. O mundo todo, é incrível, é um super evento, é incrível. E aí o desafio nosso aqui em Belém. É em Belém, então é um evento gigante, sabemos o problema de estrutura que há, mas nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul vai se intensificar cada vez mais, infelizmente, no Brasil. E pior, você sabe tão bem quanto eu, que a literatura climática está mostrando é que nos próximos anos o que vai acontecer é faltar água. Cada vez falta escassez hídrica, calor, seca, enfim, é um cenário complexo para o Brasil que não tem infraestrutura ainda. Inclusive tem um projeto meu que é um projeto que eu tenho com muito carinho, que eu acredito, olha que quando teve o episódio do Rio Grande do Sul, a tragédia climática, eu marquei uma conversa com o embaixador do Japão no Brasil, para entender o que o Japão está fazendo para combater a crise climática. Porque já encararam tsunamis, né? Realmente terremoto. O Japão é uma referência, né? Um exemplo de tratar, né, com relação a esses eventos extremos. Aí eu cheguei e falei, olha, o que o Japão está fazendo para combater a crise climática por causa disso? É tsunami, é terremoto, é furacão e a crise climática. Eu aguardando o embaixador me mostrar grandes estruturas de arquitetura, grandes construções, grandes prédios. Ele disse, olha, o que o Japão tem mais feito para enfrentar a crise climática é investir em educação. Eu desmoronei na hora, porque a última resposta que eu esperava, e olha que eu sou professora, eu queria que ele mostrasse obra de drenagens, enfim, o que tem de melhor na arquitetura, no urbanismo. Como assim investir em educação? Ele falou, a escola é o lugar central de combate à crise climática. E aí me deu vários exemplos de projetos, vários. Um deles, nós conseguimos aprovar. E a história da aprovação, eu acho que casa um pouco, porém diferente, com esse episódio que aconteceu com a Marina Silva. O projeto é um projeto simples, que já tem no Japão. O Japão separa um dia do ano, que é um feriado, nós não seríamos feriado, mas lá é, para as escolas pararem, para apresentar protocolos para as famílias, para os professores, para a comunidade escolar, do que fazer quando tem uma tragédia climática. Para onde levar as doações, para não acontecer como aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente não sabia nem onde levar a doação. O que fazer, coisas básicas, e outros debates climáticos que acontecem nesse dia. É um dia só para discutir clima e protocolos. Projeto simples. Apresentei aqui na Câmara o Dia da Ação Climática. Foi acordado com os líderes que o projeto ia ser aprovado. E para quem não sabe, antes de ser votado qualquer projeto, os líderes dizem se são a favor ou contra. Disseram que era a favor,
Então foi a votação. Quando chegou a votação, fui correndo lá, toda feliz, maquiada, tudo legal. Cheguei lá, o PL, o Partido Liberal, estava obstruindo a pauta e querendo tirar o projeto de pauta. Nós chegamos no líder do PL e perguntamos, mas por que se foi acordado que o projeto ia ser votado? É um projeto simples. Nenhuma pessoa em sã consciência é contra a escola ensinar protocolos do que fazer diante de uma tragédia. Pegar elevador ou não, por exemplo, o que Deus tem que fazer? Sim. Aí o líder do PL falou, olha, eu não tenho nada contra o projeto, eu acho que o projeto é bom, mas os meus deputados não querem votar porque é um projeto apresentado por uma trans. Nossa. Confesso que eu já passei por muita violência política lá. Muita. Como você também já passou. Mas essa foi a primeira vez que eu chorei na Câmara dos Deputados. Porque, para quem não entende muito bem do que se trata, porque transfobia ainda é apagada no Brasil, imagine se uma bancada de deputados, a maior bancada de deputados no Brasil, fala assim, nós não vamos votar esse projeto porque foi um negro que apresentou. Porque foi um indígena que apresentou. Porque foi uma mulher que apresentou. Nossa. Foi a votação, foi aprovado, mas assim, dá essa crise existencial, porque do que adianta você construir tudo, se no final, para eles, o que vai importar é a minha identidade. E aí acusa a gente de identitária, sendo que identitários são eles, que colocam a identidade como ponto mais importante. Você deve ter passado por algo parecido? Muito. Aliás, isso é diário, né? É diário a gente enfrentar essa realidade. Quanto mais a mulher ela assume, ocupa os espaços de poder, mais ela é testada, mais ela passa por esse tipo de violência. Mas, assim, vou continuar nessa pauta ambiental, porque é muito interessante, é empolgante ouvir a Duda falando, né? O que você espera do Brasil com a COP, assim? O que você acha que o Brasil vai poder apresentar para o mundo em termos de avanços, porque a gente teve muita dificuldade, né? As 2 últimas semanas têm sido muito difíceis. Eu vou tocar num outro tema depois com você, mas eu gostaria de... Qual que é a sua expectativa, né? Antes de tocar na pauta que eu gostaria de falar contigo, qual é a sua expectativa com relação à apresentação, né? E o trabalho da COP, do Brasil para o mundo com relação a essa COP? Você acha que nós vamos dar conta do recado? Eu acho que nós vamos dar conta. Ótimo. Não conseguimos ainda lugar, até para hospedagem, está com dificuldade. Sim, a logística não está fácil, complicada. não. Mas acho que vamos dar conta. E eu, inclusive, tenho um projeto de lei que é um projeto polêmico, mas que eu gostei muito. Que no período da COP, em Belém, a capital do Brasil ser transferida para Belém. Aí ele está tramitando em urgência, porque projeto que propõe mudança de capital tramita com urgência. Não vai ter nenhum gasto, porque é um projeto simbólico, é só para colocar Belém, que vai ser epicentro do debate climático no mundo, que seja a capital do Brasil. Não muda nada, só muda simbolicamente, não vai ter um gasto público com isso. Mas eu espero que o Brasil tenha metas mais concretas, mais robustas. Mas além dessas metas que são importantes, eu acho que essa COP é importante no sentido que vai ser a primeira COP popular mesmo. Porque os movimentos sociais vão estar lá cobrando. Vai ter muita mobilização, muita gente quer ir lá. Sabe, população que não tinha acesso a esse debate, que é um debate muito fechado. Sabe, muitos indígenas na floresta, no coração da Amazônia, né? Então, a minha maior ansiedade e desejo é ver essa participação popular infiltrando no debate para que a gente consiga metas mais robustas. Diferentemente de outras COPs, que quase você não vê os movimentos sociais participando. Perfeito. São negociações mais fechadas, né? E aí, continuando essa pauta, semana passada, nós aprovamos o licenciamento ambiental. Certamente você acompanhou, foi um debate difícil, né, no plenário do Senado Federal. Enfim, 13 senadores votaram contra o projeto e a grande maioria esmagadora votaram a favor, e uma flexibilização, assim, com pouquíssimas regras e tirando muita força dos órgãos de fiscalização. Eu pergunto a você, qual que é a tua visão desse projeto que foi aprovado no Senado Federal e qual é a sua posição, já que está na Câmara agora? Eu sou de Minas Gerais, que é um estado que o próprio nome já carrega a marca da mineração. E eu digo sempre, dá polêmica essa fala, é mais que uma atividade econômica, é uma ideologia, porque fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que mineração traz muita riqueza. E se trouxesse muita riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil. Na verdade, traz riqueza para um pequeno grupo
e concentra muita riqueza e no final a mineradora vai embora e fica um município dependente ali com um dano ambiental. E eu disse que eu já tive vários momentos de vergonha de trabalhar no Congresso. Depois queria saber, inclusive, de algum momento de vergonha que você teve. Eu acho que a questão da Marina, o episódio da Marina, foi um que me fez ter muita vergonha. E aí eu vou dizer o meu, depois quero que você diz mais um seu. Tá. Vários episódios de vergonha de trabalhar ali. E a gente é de outra área. Você é atleta, eu sou professora. Sim. A gente vive de uma área que é sinônimo de muito orgulho. Né? E uma vergonha que eu tenho em Minas Gerais é que em Minas, logo após o crime em Mariana, do rompimento de barragem, sim, o governo de Minas, que era o governo Pimentel, desmontou a legislação ambiental, mexeu no licenciamento ambiental para facilitar a instalação de grandes mineradoras. Meses depois, tem o crime de Brumadinho, matando mais de 300 pessoas. O crime de Brumadinho poderia ser evitado. O rompimento de da barragem de Brumadinho poderia ser evitado se não tivessem desmontado o licenciamento ambiental em Minas Gerais. O que aconteceu, a vergonha que aconteceu em Minas está sendo exemplo para o Brasil agora, não de como evitar, mas de como fazer. Porque o Senado, quando aprova um projeto de lei para desmontar a legislação ambiental, o licenciamento ambiental, vai possibilitar que o que aconteceu em Brumadinho aconteça no Brasil todo. Porque, para quem não sabe, agora estruturas de médio e pequeno porte podem se autolicenciar. A estrutura de Brumadinho era de médio porte. Então, assim, é vergonhoso e a gente tem que mobilizar para que não entre em votação. Né? Vem cá, a Câmara agora nós temos o Hugo Mota. Qual que é a sua expectativa? Né? Assim, vamos tratar de muitas pautas ainda e pautas polêmicas. Né? E a sua relação com o Hugo, o que mudou, né? Aproveitar, nós estamos falando um pouco desse trabalho na Câmara, o que mudou com a vida, com a chegada do Hugo Mota agora sendo presidente da Câmara? Houve mudanças significativas? Significativo é que ele está seguindo o regimento. O regimento, para quem não sabe, são as regras que conduzem o trabalho na Câmara dos Deputados. Só de seguir é o básico, né? Que o anterior não fazia. Então, assim, está no começo ainda, ele está sofrendo muita pressão por causa do PL da anistia, mas vamos ver o ritmo que ele vai conduzir. Mas só de seguir o básico já é um avanço. A gente está tão ruim no Brasil que quando o básico é resolvido, como ter água nas escolas que a gente quer, ou seguir as regras, já é um avanço, né? Mas você não contou, queria saber qual foi a outra vergonha que você passou, além que você teve vergonha de trabalhar no Senado, além dessa questão da Marina. Eu vou falar para você, outra que eu vivi e, enfim, não me arrependo, foi a questão da reforma da Previdência. Assim, eu fiquei muito mal de ver o comportamento e as mentiras, né, que foram faladas naquela época, né, da votação. O projeto era muito dito como se fosse salvar o país. E aí teve a minha digital ali contra, e hoje a gente vê todos os reflexos, está se tentando novamente fazer, né, uma nova conversa sobre Previdência. Inclusive, até aproveitando, né, essa questão da Previdência, a gente tem vivido um pouquinho esse cenário da questão dos escândalos do INSS. E aí nós tivemos uma reunião da nossa executiva, onde nós tivemos o presidente Lupe, né, falando e nos apoiando a assinarmos a CPMI. Eu sei que você está acompanhando, assim como eu, todo desenrolar da investigação, e eu queria saber um pouquinho da tua posição, até como representante da sigla, né, do PDT, e de todo esse envolvimento, né, do Ministério da Previdência, o partido no centro, né, desta polêmica. Como é que você enxerga tudo isso? Bom, nós assinamos a CPMI, Sim, tanto eu quanto você. A gente defende a investigação. A gente só estava fazendo um debate, que é um debate importante de fazer, porque o requerimento da CPMI, do jeito que estava, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, porque ele sai do Senado, que era da senadora Damares. Fazer um recorte temporal de 2 anos, para investigar só 2 anos. E nós não queremos que investigue só 2 anos, que investigue um período maior, porque a gente sabe que, infelizmente, os roubos e fraudes no INSS são estruturantes, atravessa governos. E a gente quer punição, quer investigação. O problema é que o que estava acontecendo é a construção de uma narrativa para jogar que a responsabilidade total das fraudes do INSS foi do governo atual, sendo que a estrutura se inicia no governo anterior e
o roubo do INSS já acontece há muitos anos. Várias operações acontecem. Então, a CPMI, eu acho que é um caminho. Mas o mais importante é não obstruir a investigação da Polícia Federal, de quem tem que investigar mesmo, para achar os culpados e prender. Porque é um absurdo, né? A gente chegou no fundo do poço, que é roubar dinheiro de aposentado, né? Uma loucura, Uma né? vergonha. Mas acho que, assim, a CPMI, se eu puder participar, eu gostaria de poder participar. Participei da CPMI do 8 de janeiro. É muito desgastante do ponto de vista emocional participar de uma CPMI, porque sempre tem aquelas pessoas que querem ganhar na narrativa, ou seja, criar uma história e essa história ser a história vencedora e não ficar presa no fato. Mas se eu puder participar, eu participo. Assim. O recorte do requerimento é a partir de 2019, então a gente pega também o governo anterior. Então, acho que vai ser muito importante a gente, pelo menos, trazer esse recorte de 2019 para o governo atual. Eu acho que nós vamos ter um desenrolar bem interessante. Agora, vindo um pouquinho para a tua vida pessoal, eu estava olhando a tua biografia lá, você é professora de literatura, né, ativista, mãe, você é mãe da Sol. Ela tem 5 anos e é o seu Sol. Me fala um pouquinho, né, como é que está sendo essa questão de exercer a maternidade e me conta um pouco dela. Ela é atleta, o que ela curte fazer e como é que é a Duda mãe, né? Porque falamos da deputada Duda, né, atuação no parlamento, mas assim, como é que é o seu dia a dia como mãe da Sol? Eu queria muito que Sol fosse atleta. Ah, é? Ela é super desengonçada, porque é alta, igual eu, igual você. A gente sabe, a gente que é alta, a gente tem que participar. Passamos por um processo. A gente participa de esporte, não é só porque faz bem para a saúde, é para ser menos desengonçada também, né? Também, trabalhar a coordenação. Porque eu joguei basquete, eu era pivô, assim, pivô você é super desengonçada. Assim. Você já jogou basquete? Cara, eu joguei na escola, mas assim, eu vi, né, que você jogou em clube, jogou escolares. Isso. Gente, e basquete, né? Então, assim, e a parte, a gente, ela sabe tudo de esporte, é a coisa mais interessante, sabe da minha história, mas a diferença de idade aqui são o quê? Quase 10 anos. Mas você ficou menos no vôlei, basquete é só de brincadeira. Nada, eu curtia mais handball. Mas, assim, independente disso, lá em casa a gente só tem atleta também. Meu marido é atleta, meu filho curte esporte também. Quantos anos ele tem? Ele tem 14 anos, que é o Lucas. E aí você com a Sol, você tem estimulado? Então, eu estimulo. Aí ela está no taekwondo. Bacana. Você gosta do taekwondo, já fez judô. Mas ela ama mesmo balé. Ela entrou no balé, tinha 1 ano e 8 meses, porque a gente leu uma história, ela gostou da história e se diz Sol bailarina. Só um fato curioso, quando o Sol nasceu, eu estava dando aula ainda, e entrei no INSS com pedido de licença maternidade. Porque os meus documentos estão todos no feminino, tudo no feminino. A Sol nasceu, tem a minha companheira, e eu entro com os documentos de licença maternidade. E, na época, eu fui à escola avisar que eu tinha entrado com pedido de licença maternidade. E a escola ficou um pouco relutante, mas eu falei, mas quem vai pagar vai ser o INSS, né? E o INSS aceita a documentação. E até hoje eu sei, não sei, eu acompanho porque não é muito comum travestis terem, entrarem com esse pedido, mas eu consegui a licença maternidade de 4 meses, e aí depois prolongou com 6 que eu estava de férias, mas até onde sei, fui a primeira travesti a conseguir licença maternidade no Brasil, com certeza, talvez na América Latina, assim. E foi ótimo poder ficar 6 meses por conta da minha filha. E acho que é um debate que tem que se fazer, para além da questão da licença maternidade, que é um direito, há no Brasil de discutir a licença paternidade também. Eu fui convidada na ONU, no Parlamento Europeu, e aí passei na Noruega. A quantidade de homens carregando o carrinho de bebê em Oslo, porque lá tem a licença maternidade de 2 anos. Pois é. E aqui no Brasil, a licença paternidade são de dias. Né? Mas, enfim, aí consegui e foi uma vitória muito importante para mim. E o direito não é meu. O direito é da filha, né? Porque a licença maternidade, o direito é do filho. O benefício é para o filho, né? Totalmente. E aí ela é uma fofa, assim. E é curioso também, que eu estava te falando. A gente tenta... Eu escolhi Sol porque é um nome neutro. Eu já ia perguntar, é um por que nome Sol? neutro. Pode ser a Sol ou o Sol, é o que ela escolher na vida dela. Vai continuar brilhando para a gente. Então, registramos como Sol. E aí, vamos fazer educação, vai ter carrinho, vai ter boneca, vai ter azul e vai ter rosa, vai ter os dois. Perfeito. Mas a gente não tem controle nenhum sobre nós, menos contra pelos outros. Assim, a minha filha tem uma identificação com a dimensão do feminino que é única. Assim.
Ela é apaixonada por tudo que está ligado ao universo feminino. Ama balé, super delicada. Agora vestia as roupinhas rosas e bonitinhas. E ela, inclusive, teve um dia que ela falou assim, voltando, a gente estava no carro, ela voltou assim, falou, ai, gente, eu odeio... Falou assim para minha companheira, eu não gosto dos meninos da minha sala. Porque é menino ser menino, né? Sim, ser bruto, menino ser aquele menino. negócio jogando bola, empurrando. Ela não gosta dos meninos, não, só gosta das meninas. Gente, tranquilo, mas conversa com os meninos também e tal. Ela, não, eu gosto das meninas e eu sou sortuda, gente. Por quê? Ela, porque eu tenho 2 mães. Foi de uma fofura, assim, eu quase chorei na hora, né? Mas, enfim. Mas a minha preocupação maior, quando fala sobre transfobia e violência de gênero, é essa. Da transfobia que é contra mim, não respingar na minha filha, que já respingou várias vezes. Em 2022, nessa última candidatura para deputada federal, segundo o relatório da UOL, eu fui a candidatura que mais sofreu ameaças de morte no Brasil. E das dezenas de ameaças de morte, mandaram cartas embaixo do meu gabinete, na porta do meu gabinete, fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar, com símbolos nazistas, e nesse site colocaram fotos da minha filha, dizendo formas como iriam estuprá-la na minha frente, se eu continuasse a candidatura. Eu tive que andar depois por muito tempo com colete à prova de bala, eu tive que votar com colete à prova de bala, por orientação da segurança, carro blindado, a minha família toda com carro blindado e segurança, minha filha para ir para o balé com carro blindado, viatura na porta da escola. Além dessa violência, tem a violência também da transfobia. Teve um caso, Leila, que aconteceu, a gente conversando, a gente tem grupos de família, você sabe que a gente vai conversando. Aí um pai de uma amiga da minha filha disse assim, eu tô com... Ele é negro e a companheira dele é branca. E a filha nasceu branca. E aí ele estava dizendo assim para ela, dizendo, olha, minha filha... dos episódios que ele pegava o táxi, os episódios que ele sofreu racismo com ela ao lado. E ele, naquela semana ele estava num carro, no Uber, e o motorista foi racista com ele. E a filha chorou, eles desceram. E ele começou a me dizer que a filha estava começando a ter vergonha dele. E não só vergonha dele, mas também a filha estava... Sempre quando aparecia um personagem negro no desenho, a filha pedia para mudar. E ele falou, Duda, eu tenho certeza que isso acontece com você também. Então, acho que a maior luta que eu tenho hoje, na vida, o maior sonho, é esse de minha filha... não ter vergonha de mim, sabe? E não sofrer a transfobia que chega em mim, que chegue nela também, sabe? Então, e aí, assim, você falou dessa última eleição, você acha que valeu a pena, né? Assim, às vezes eu olho para você e vejo, assim, muito você e a Erika Hilton, né? Assim, é um exemplo de força, de coragem, e que é inspirador para outras meninas, né? Para outras meninas trans, enfim. Eu queria saber de você, assim, o que você diria para essa juventude, para os jovens que estão passando, né, por essa situação, mas que olham para você e para a Erika e vejam, poxa, elas estão ali, se elas podem, eu também posso, assim. Que tipo de mensagem você passaria para esse jovem que passa por tanta dificuldade? Hoje você é adulta, tem família, e você está ali o tempo todo protegendo a sua esposa, a sua filha, mas não é a realidade, você faz parte de um grupo muito seleto, porque você é uma parlamentar, você pode andar de colete, e não é a realidade da maioria. Então, assim, qual seria a sua mensagem? A mensagem é que não tenha vergonha de si próprio. O que as pessoas querem é que nós tenhamos vergonha de nós mesmos. Acho que a maior coisa que eu aprendi no movimento de travestis transexuais é que eu não preciso da outra pessoa dizer eu te amo para me amar. Eu não preciso da aprovação do outro para me aprovar. Porque se dependesse disso, eu não seria quem eu sou. Então, se ame, tenha orgulho de você e levante a cabeça. O que eles querem é que a gente tenha vergonha de nós mesmos. Acho que essa foi a maior vitória que eu tive também. Sensacional. Bom, estamos terminando a primeira parte aqui do Podcast, mas vocês sabem que é o menor intervalo da televisão brasileira. Daqui a pouco nós estamos voltando para essa última parte e temos muitas perguntas interessantes aqui para curtir um pouquinho a Duda e essa história fantástica e o trabalho lindo dessa parlamentar que representa com tanta excelência, com tanto compromisso o Estado de Minas Gerais, tá bom? Até daqui a pouco.
hoje é o seguinte, 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó, ânimo, ó, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Ah! Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Grupos prioritários. Procurem o posto de saúde mais próximo e se vacinem contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás. O estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Bom, pessoal, o podcast está de volta e, claro, com a nossa maravilhosa aqui, super competente, deputada federal Duda Salabert. Duda, vamos voltar só mais um pouquinho para a questão da violência de gênero. Primeiro, você como ativista, mãe, e é hoje uma das parlamentares mais atuantes e respeitadas no país, você já contou várias histórias aqui sobre a questão da violência que você sofre, episódios que você já sofreu ali dentro da casa. Você acha que aquele ambiente tende a melhorar nas próximas eleições ou a tendência é piorar para 2026? Eu acho que a tendência, infelizmente, é de piorar, porque nós temos uma crise econômica que tem se intensificado no mundo e no Brasil, e essa polarização é um terreno fértil para o discurso de ódio, né? Já dizia o Bertolt Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, e essa cadela está se multiplicando. E escolheu Minas Gerais como o epicentro de enfrentamento, né? Até porque quem ganha em Minas ganha no Brasil. Então, lá que tem o deputado Nicolas Ferreira, por exemplo. Sim. Lá que tem o senador Cleitinho. Sim. A construção está sendo feita em Minas. Mas eu acho que a violência maior no Congresso é muito caricatura. Não sei se é assim no Senado. Mas na Comissão de Segurança Pública, por exemplo, da Câmara, falta rir de tão patético que é, sabe? Mas tem um sargento Faú, ele termina força e honra sempre. A gente irrita em alguns episódios. Sim. Mas a violência que me preocupa mesmo, além dessa que acontece na Câmara, é como essa violência na Câmara reverbera para além do espaço legislativo. Vou dar um exemplo. Em 2018, eu dava aula, professora, dava 55 aulas por semana. E fui convidada, fazia parte de um partido, que era o PSOL, e vivi intensamente o partido. Tem um verso do Apocalipse que eu amo, que diz assim: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Porque não é coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma fé morna, uma política morna. A gente tem que ser intenso em tudo como você é e foi na sua vida inteira. Certo. E eu vivi intensamente o partido e me convidaram para participar para o governo de Minas. Eu rejeitei. Depois me chamaram para disputar para o Senado. E aceitei. Sabia que não ia ganhar. Porque uma senadora do PSOL, em Minas Gerais, dando 55 aulas e não tendo recurso, porque eu não tive recurso, não tinha chance nenhuma. Uhum. Mas aceitei. Fizemos a campanha, uma campanha simbólica, e no dia que eu lancei minha candidatura, o Eduardo Bolsonaro, que era deputado e continua sendo, compartilhou a candidatura no Instagram dele, e debochando. Naquele momento, Leila, meu Instagram recebeu milhares de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia ali era nojo. Porque é isso que parte da sociedade tem em relação às travestis. Sim. E não satisfeito com isso, eles começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava. Começaram a telefonar e mandar e-mail para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu dava aula, pedindo minha demissão, só por eu ser quem eu sou e ousar disputar o Senado. E eu só não fui demitida porque os alunos compraram minha briga, fizeram uma blusa com minha foto estampada e me defenderam. Que incrível.
2020, sai candidata a vereadora. Era pandemia, faço uma campanha lixo zero, Leila. Eu não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, Outra nenhum iniciativa adesivo. bacana. Ou dá certo, não imprimi nada, nada. Em vez de ter santinho, Sim. a gente fez carimbo. Então, por exemplo, você vai jogar papel fora, em vez de jogar papel fora, a gente tinha os carimbadores. A pessoa vinha e carimbava meu número, tá aqui, ó, joga fora não. Aí é o reduzir, reutilizar, reciclar. Foi bem legal. E aí termina as eleições com uma pessoa mais votada da história da Câmara Municipal de BH, com recorde de votação o dobro do anterior. Quando eu chego em casa, depois da vitória, abro meu e-mail, 3 ameaças de morte. De grupos neonazistas, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. E tal qual 2018, encaminhar esses e-mails para os donos da escola, para a direção da escola, para os professores da escola, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue. Eu tinha prometido, Leila, se eu ganhasse as eleições, eu continuaria dando aula. Porque eu posso estar na política, mas sou professora. Sim. E acabo sendo demitida depois desse episódio, porque ameaçou a escola inteira. E de onde iniciou essa violência toda? Do discursos de parlamentares, de posturas de parlamentares. É o Eduardo Bolsonaro compartilhando, debochando, é um outro deputado debochando, é um senador falando. Então, o nosso papel é muito importante de influenciar positiva e negativamente a violência que está lá fora. E é isso que as pessoas não percebem. E o que falta, assim, a gente está chegando a 2026 aí, e a gente, dentro da casa, tem uma subrepresentação. Por exemplo, no Senado somos o quê? 17%, mais ou menos, 17%, 18%. A gente está tratando de código eleitoral agora. Mas, assim, o que está faltando para a gente ter mais representatividade de mulheres, né, da comunidade LGBT, dos negros? O que está faltando? Eu acho que primeiro tem que mudar os partidos, porque os partidos são espaços em que essa estrutura patriarcal, machista, LGBTfóbica, até mesmo racista, está cristalizada ali. Os partidos dão pouco espaço para oxigenar a política, né? Eu acho que tem que fazer uma reforma partidária, né, primeiro, que acaba que é o partido que vai dar estrutura ou não. A gente sabe se um partido apoia ou não uma causa pela estrutura que ele vai dar naquela candidatura, né? Então, acho que primeiro mudar os partidos. E acho também, eu apoio a iniciativa, se não me engano, a Tabata Amaral tem um projeto de lei, porque a campanha, o senador fica 8 anos, mas de 4 anos tem eleição. Sim. E tem um projeto da Tabata Amaral, se não me engano, que na eleição que entram 2 senadores, obrigatoriamente um tem que ser mulher e outro homem, até ficar 50%. A gente está fazendo já esse debate, que legal. Né, com relação ao Código Eleitoral. Essa tentativa da garantia das cadeiras, a gente tem a cota dos 30%, mas a gente sabe que dos mais de 5.500 municípios, pelo menos 700 não tem uma mulher sentada nessas câmaras e assembleias legislativas. Então, é uma tentativa da gente garantir, né, a participação, enfim, das mulheres nesse processo todo, que não é fácil, a gente sabe muito bem. Aí eu queria aproveitar, já que a gente está conversando, eu queria saber uma opinião sua, porque, enfim, eu sempre falo para as pessoas que a gente é atleta, a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. E aí tem uma polêmica muito sobre a participação de atletas trans, né, no ambiente esportivo. Eu queria ouvir a tua opinião, porque isso no Brasil gerou uma polêmica muito grande, principalmente no voleibol, com a participação da Tiffany, né, que foi campeã, inclusive, da Superliga agora, nessa edição 24-25, 2024-2025. Eu queria saber da tua opinião sobre a participação dos atletas trans. Olha, eu sou professora de literatura. Vamos lá. No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo fala, pão ou pães é questão de opiniões. Então, você que é uma especialista em esporte, mas eu vou dizer minha opinião. Sim. Aí você me corrige se eu estiver errada. Imagina, nunca. Porque assim, primeiro, o debate sobre trans no esporte não é um debate que vem da comunidade trans. A nossa preocupação hoje, como eu disse, 90% das travestis estão na prostituição. Sim. Vamos diminuir isso? Vamos garantir emprego? A pauta do movimento trans é emprego, para que não fique 90% do nosso grupo na prostituição. A pauta é escola, porque 91% das travestis foram expulsas da sala de aulas. Não é evasão escolar, é expulsão escolar. Então, uma escola mais aberta à diversidade, que respeite, que não cometa bullying. É isso que a gente está debatendo. Trans no esporte é algo muito distante, porque é uma população tão vulnerabilizada. Leila, eu montei em Belo Horizonte um projeto social, antes de ser vereadora,
Porque uma pergunta que me move é, o que você faz com seus privilégios? Eu tinha o privilégio de ser professora, dar aula num colégio particular, e me sobrar R$300 por mês. Eu podia pegar esse dinheiro, juntar e viajar, como todo mundo faz, nada contra. Mas a gente que é professora tem a alma de Don Quixote, quer transformar o mundo e viajar pelo mundo. Montei um projeto para fazer uma coisa que você fazia, que é dar aula. Vamos dar aula gratuita para travestis, porque segundo a UFMG, 91% das travestis não concluíram o ensino médio. Sem dinheiro público, sem nada, vão dar aula. As travestis que vinham dar aula, Leila, todas estavam na prostituição e a média de programa delas, a média do valor cobrado na época, era R$20. 20. Aí nós dizíamos assim, vocês vão fazer programa com camisinha, porque 41% das travestis estão com HIV. As alunas diziam, se pagar bem eu faço 100. Eu falo, em respeito à sua saúde, a saúde pública, você vai fazer com camisinha. Muitas diziam, se pagar bem eu faço 100. E o pagar bem, Leila, não era pagar R$100 a mais, não. O pagar bem não era pagar R$50 a mais, não. O pagar bem, em alguns casos, era pagar R$10 a mais. Aí, o que passa na cabeça, antes de culpar a menina, o que passa na cabeça do seu familiar, porque quem para nós na esquina são só pessoas comuns, de família. O que passa na cabeça do seu familiar, ao parar uma travesti na esquina e falar assim, se eu te pagar R$10 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas. Então nós estamos debatendo aqui ainda o direito de conquistar a categoria de humanidade, que não foi conquistada ainda por nós. A gente está lutando por coisas muito básicas. Então o esporte, que é fundamental, é algo muito distante para a gente. Essa tamanha vulnerabilidade que nem direito a esporte tem. Se não tem para a população em geral, não tem uma política pública de esporte séria no Brasil, ainda mais para a população trans. Então, para responder, porque eu não estou fugindo da pergunta, esse debate sobre trans no esporte não é pauta nossa, mas se for discutir, não tem que ser um debate feito pela política. Tem que ser um debate feito pelo COI. O Comitê Olímpico Internacional, que aí me corrija se eu estiver errado, é formado por médicos, doutores, pós-doutores, que sabe tudo da fisiologia humana, que faz isso tudo. Quem sabe mais, um pós-doutor especializado em medicina esportiva, que está no Comitê Olímpico Internacional, ou o Cleitinho? Perfeito. Eles definem, se eles ir na concepção do COI, a população trans que tomou uma dosagem de hormônio tal, bloqueadores hormonais, etc., não leva vantagem. É uma decisão do COI. Perfeito. Essa que é minha posição. É excelente a tua posição com relação, né? Porque eu acho que quem tem que decidir isso é realmente a ciência. A ciência, que entendem mesmo. Né? Agora, Duda, você apresentou recentemente um projeto bem bacana, que é o Pequeno Influenciador. Sim. Assim, e tem muita gente já comentando o projeto, a iniciativa. Eu queria que você falasse um pouquinho para todos que estão nos acompanhando aqui no podcast sobre essa tua iniciativa. Leila, você é mãe, você sabe da importância desse debate. Está popularizando cada vez mais os jovens, o mini influenciador. A minha filha tem 5 anos, fica longe da tela, não vê muito. Mas eu vejo crianças de 8, 9 anos que seguem influenciadores de 10 anos, de 11 anos. Sim. E esse influenciador de 10, 11 anos monetizam, ganham dinheiro. Leila, o trabalho infantil é crime no Brasil. Ou estou errada? É crime. O trabalho infantil é crime. É crime. E esses pequenos influenciadores estão trabalhando. Perfeito. Então, nosso projeto de lei se a família, e muitas famílias não são vítimas, são cúmplices da exploração infantil. Criança tem que brincar. Criança que não tem nem 2 anos, já está... Criança tem que brincar. O papel de criança é brincar e estudar. Perfeito. Não é ficar horas e horas tentando fazer corte, porque não é fácil. O vídeo que chega no resultado final teve vários cortes antes, horas de gravação, é complexo. Então, qual que é o nosso projeto de lei? É que, se a criança ou o adolescente, a família decidiu por monetizar o vídeo, vai virar um influenciador, que primeiro consulte o poder público. Se o poder público autorizar, porque, por exemplo, para música é assim, para esporte é assim. Sim. Tem que ter autorização do poder público. Sim. Se o poder público, o governo autorizou, aí pode participar. E se monetizar, se gerar dinheiro, o dinheiro vai para uma poupança
em que o mini influenciador só vai poder resgatar esse dinheiro quando tiver 18 anos, para evitar a exploração também do trabalho infantil. A gente protocolou semana passada e tem um debate polêmico, eu não cheguei à conclusão também. Que eu estou pensando, eu não fiz projeto de lei nenhum, mas acho que é um debate a se fazer. A mesma coisa que vale para o influenciador, mini influenciador, eu vejo também os pequenos pastores também, sabe? Não cheguei na conclusão sobre esse debate, o projeto de lei não abarca a questão deles, mas enfim, criança tem que brincar e estudar. É esse que é o nosso objetivo, é essa que é a nossa proposta. Perfeito, perfeito. Não sei se... Tomara que passe e chegue no SEDAR, não assim, quero sua opinião. E está em qual comissão? Aí como protocolou semana passada, ainda tem despacho vai despachar, vai tramitar. Mas excelente iniciativa. Bom, pessoal, a gente está chegando já no final do nosso programa e nós estamos chegando num quadro que todo mundo já fica naquela expectativa para saber as posições dos nossos entrevistados, que é defina em uma palavra. Animais selvagens são muito maneiros, né? O problema é quando eles saem do livro e vão parar ali, no trânsito. Olha o motorista bicho preguiça, demora a reagir porque tá no celular. E o motorista gambá, dá pra sentir o cheiro da bebida de longe. Tem também a mamãe canguru, leva o filhote no colo sem cadeirinha. A hiena sem noção, fura o sinal e ainda sai rindo. Amor, não me deixe esquecer de renovar minha CNH ainda essa semana. Tá muito atrasada. E dirigindo sem a CNH? Que mico, hein, pai? Sem respeito às leis de trânsito, o bicho pega. Seja mais humano, dirija com responsabilidade. Detran e Governo de Goiás. Bom, Duda, vou começar aqui. Vamos lá. Os convidados cumprem isso? Não, em uma palavra não. São pouquíssimos, aliás, que conseguem definir em uma palavra. Mas, enfim, a gente deixa, vamos tentar. Deixa né, o entrevistado livre para tocar suas posições. Defina em uma palavra política. Consenso. Congresso Nacional. Difícil. Não, mas aí não precisa definir uma palavra, não. Máquina de moer sonhos. Literatura. Poesia. Família. Amor. Sol. Amor e paixão. Porque o Belchior falou que o amor é básico, que era a paixão que é essencial. É isso. Meio ambiente. Vida. Transfobia. Crime. Sensacional. Leila, sou fã. COP30. Desafio. É um desafio, Desafio. Né? Presidente Lula. Líder. Bolsonaro. Genocida. Democracia. Necessária. Erika Hilton. Companheira. Que lindo. Nicolas Ferreira. Você tem um minuto para falar uma história do Nicolas Ferreira ou não? Deixo, vamos embora, você pode tudo. Olha só, então vou resumir o Nicolas em uma história. Em 2020 eu sou a vereadora mais votada, ele ficou em segundo lugar. Eu vi que os jornais estavam querendo fazer entre mim e o Nicolas o que fizeram entre Bolsonaro e Jean, uma narratividade de bonzinho e malzinho. Eu peguei o telefone na segunda-feira e liguei para o Nicolas. Falei, Nicolas, que briga as ideias e não as pessoas. Somos de campos diferentes, nunca vamos nos aproximar, mas vamos nos respeitar. Tudo bem? Ele, tudo bem. Acordamos por telefone. 2020. 2022, ele fica em primeiro, eu fico em terceiro. Eu pego o telefone e ligo para ele. Ele não atende. Ligo, ele não atende. Isso foi no domingo. Segunda-feira tinha sessão na Câmara Municipal. Encontro com o Nicolas. Quando ele está chegando, eu encontro com ele. Isso no plenário, eu estico a mão para parabenizá-lo pela vitória. Ele não pega na minha mão, manda eu sair da frente dele, vai para o plenário, faz um discurso de 10 minutos, me atacando. Para mim, política não é isso. Nós temos que ter rivais, não inimigos. Perfeito. Eu faço política, mesmo sabendo que pensamos diferentes, a política é a arte de apertar a mão. Porque eu mostro a tese, você a antítese, e o povo escolhe a síntese. Quando chega um momento que não é possível mais apertar a mão, eu aprendi na literatura que eu sou professora. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena.
Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais conversar com a outra. E por isso tem transfobia e violência lá, inclusive no Nicolas. Porque não aceita nem o espaço do diálogo. Você é incrível. Vamos lá, então o seu estado, Minas Gerais. Água. Inclusive eu adoraria mudar o nome de Minas Gerais para Minas das Águas Gerais. Que é incrível, né, Ali? E Belo Horizonte, cara, eu adoro a tua terra, a tua capital, viu? É maravilhosa BH, cara. Adoro o povo mineiro, BH é incrível. Me fala um pouco, define uma palavra BH. Eu vou dizer Serra do Curral. Sensacional. Faltou perguntar sobre a Serra, mas ela já falou tudo. Depois vocês pesquisem sobre a Serra do Curral. Agora, para finalizar, Duda Salabert. Professora. 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 Duda. Obrigada, viu, meu bem? Muito obrigada. Por tudo que você fez e faz, Imagina. tá? Você é um orgulho pra gente. Parabéns pela coragem. Você é uma inspiração, viu? Obrigado. Gente, é isso. Nós estamos finalizando mais um podcast. Semana que vem o Cajuru vai estar com a gente. E um beijão pra todo mundo. Bom domingo. Até mais. Chega. Ó, a tática hoje é o seguinte. 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó. Anjo, ó. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Grupos prioritários. Procurem o posto de saúde mais próximo e se vacinem contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás. O estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Nos canais YouTube, @Cajuru Oficial e TikTok, @Senador Cajuru, voltamos para o mundo inteiro nas redes sociais no próximo domingo com mais uma edição do programa de entrevistas Pode Cá Liberados. Chega. Ó, a tática hoje é o seguinte. 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó. Anjo, ó. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Grupos prioritários. Procurem o posto de saúde mais próximo e se vacinem contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás. O estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.